mas tudo bem, a parte espiritual ficou aqui para a gente que está aqui presente. Essa oração do Baba é maravilhosa mesmo. Obrigado, Mônica. E vamos lá. Então, eu vou compartilhar com os amigos, então, um texto aqui de Bahá'u'lláh. Deixa eu só pegar aqui. Vou pedir para um dos amigos lerem, tá? Para não ficar só minha voz também o tempo todo. Então, esse texto aonde começa como é grande a multidão, né? Por gentileza, Lídia, pode ler, Lídia? Lídia, acorda, Lídia. Cláudia? Estão me ouvindo? Estava dando um print. Ah, tá. Como é grande a multidão... Peraí, deixa eu virar aqui. Ele não está assim muito nítido não, Silvio. Como é grande a multidão de verdades. Tá meio ruimzinho, mas eu consigo. Como é grande a multidão. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Peraí. É porque essa tela aqui tem que diminuir e essa aqui aumentar. Peraí. Acho que eu tirei dela agora. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Veja qual que é. Deixa eu voltar aqui, peraí. É porque como eu dei o zoom, aqui era nas 60. Deixa eu voltar aqui. É de cima, não? Peraí que ele vai procurar de novo. Deixa eu procurar de novo aqui. Que esse aqui é aquele Bahá'í Research. Sim, eu uso ele. Aí ele não é muito fácil da gente trabalhar com ele, não. Deixa eu pegar aqui para ver se ele vai jogar lá aqui. Pronto. Dá para ler agora? Tá. Aqui. Como é grande a multidão de verdades que a vestimenta das palavras jamais poderá conter. Como é vasto o número de tais verdades que nenhuma expressão adequadamente descreve, cujo significado jamais se desvelará, e às quais não podem ser feitas nem sequer as mais remotas alusões. Como são múltiplas as verdades que não devem ser expressas antes que venha o tempo marcado. Assim como se tem dito, nem tudo que um homem sabe pode ser revelado, nem tudo o que lhe é possível revelar deverá ser julgado oportuno. Nem todo dizer oportuno, hein? Isso mesmo. Nem todo dizer oportuno pode ser considerado adaptável à capacidade dos que ouvem. E está no Seleções, é? Esse está no Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, mas você tem ele... Silvio, você está dando permissão para o pessoal entrar? Porque eu estava querendo entrar. Peraí. Deixa eu sair aqui, que eu vou ver se eu tiro isso. Deixa eu dar permissão aqui. Que Luiz disse que está tentando entrar. Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh. Qual é o número, hein? Vou fazer assim. Deixa eu voltar lá. No número... É a epístola número 89, tá? 89. Peraí, 89. Vixe, Maria, o celular de início. Então, que música é essa que tá tocando? Então, amigos, por que eu comecei exatamente com esse texto, né? Justamente para justificar o que Dona Tuba pediu que a gente não fizesse, que é divulgar esses conhecimentos, né, sobre Bahá'u'lláh a quem ainda não tem capacidade para entender
e colocar essa pessoa em prova, né? Porque quando nós tentamos falar da fé para alguém de uma forma muito assim, informação demais, né? Você pode como dar feijoada para um bebê, né? Você pode causar uma indigestão espiritual naquela pessoa e causar sua morte espiritual, seu afastamento de Deus, ou atraso dela em se interessar em algum momento da vida em retornar, né, à fé, buscando a verdade. Então vamos lá. Deixa eu começar a projetar. Mônica, eu vou fazer o seguinte. Eu pedi um favor para você. Sim. Você está no computador, né? Tá no computador? Pronto. Eu vou colocar você de co-host, porque se alguém for chegando, você já consegue receber ele. Porque eu não vou conseguir fazer isso com a projeção, como o Luiz Antônio agora aconteceu com ele. Bem-vindo, Luiz Antônio, lá, rapá. Vou pedir então que os amigos... Acabei de chegar em casa. Isso. Pedir que os amigos coloquem os microfones no mudo para a gente... Eu só vou pedir que desmute, né? Tire do mute aquele que eu pedi para ler alguma coisa e aí a gente poder fluir, senão vai ficar muito demorado. Realmente é muito profundo, vocês vão perceber isso aí com o desenrolar do nossa exposição. Então, vamos lá. Na realidade, a escrita Sadratul Muntaha, a transcrição para o português, ela não é com O, tá? No caso aqui é Sadratul, e depois do L é parecido com Abdul Bahá. Você tem um apóstrofo, né, depois do O, que seria do U, né? O L sozinho e um hífen separando o Muntaha, né, do resto. Aí depois, em alguns momentos, a gente vai ver isso nas escrituras aí. Então, a Dona Tuba, ela destaca 9 pontos para o verdadeiro crente se aprofundar. Deixa eu ver se essa lâmina não está... Peraí, muito... Acho que está no mínimo mesmo. Então, vamos lá. Para vocês verem a árvorezinha que foi Marcos que fez essa apresentação. Então, vamos lá. Em busca da essência da crença, então existem algumas reflexões que a gente precisa fazer para você chegar no grau mais elevado, né, de um verdadeiro crente, se aproximando do Sadratul Muntaha. No caso, esses estão em aspas, tirado de um texto de Bahá'u'lláh, que está em Pérola de Sabedoria. Lembrando que o Pérola de Sabedoria, no qual Dona Tuba se baseou, tirando esses textos, essas referências, é aquele modelo antigo, aquele com a capa preta que tem o templo da Índia, tá? Não é esse modelo menorzinho que nós temos atualmente, tá? Eu não sei nem se existe mais a edição daquele outro. Bem, então, Bahá'u'lláh então nos diz que a essência da crença, que consta na fé, o grau mais elevado do verdadeiro crente, é aproximar do Sadratul Muntaha. Sadratul Muntaha, para aqueles que não sabem, significa a árvore além da qual não há passagem. É a última árvore, a árvore final. Então vamos lá. Aqui ele fazendo a referência como essa árvore sendo o Sadratul, né? Mônica, por gentileza, se puder ler. Árvore da vida, Apocalipse 22. Árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Obrigado. Vejam que nessa elaboração desse desenho, né, nós temos 12 maçãzinhas, né, 12 frutos, e quais seriam os 12 frutos dessa árvore da vida que é Bahá'u'lláh? São os 12 princípios, né?
que Bahá'u'lláh trouxe para a humanidade. Em outras referências bíblicas, em Mateus, ele fala que pelos frutos conhecereis a árvore, né? A árvore boa dá bons frutos e tal. E várias vezes Bahá'u'lláh se referiu aos mensageiros de Deus como árvores da vida. Então, Bahá'u'lláh hoje é essa árvore da vida que produziu esses 12 frutos. E esse de mês em mês, né, fala-se referente às folhas da árvore que servem para dar cura às nações, está se referindo a nós, Baha'is. Como assim? Existe outra profecia também na sequência, eu acredito, do próprio Apocalipse 22, que ele fala que esse será o dia que não será seguido de noite. Eu sugiro aos amigos que depois deem uma olhada nesse Apocalipse 22. Eu lembro dessa. Do início ao fim, tá? Para vocês se inteirarem. E sempre estejam fazendo referência também à árvore da vida que é mencionada também nos outros capítulos. Eles não falam árvore da vida, mas fala que cada mensageiro seria uma árvore que você reconheceria pelos seus frutos. Enfim, por que os Baha'is seriam esses que são a cura das nações? As folhas, né? São as folhas da mesma árvore, Bahá'u'lláh nos diz, e as folhas da árvore servem para a cura das nações aqui no Apocalipse. E por que essa profecia também bíblica diz que esse será o dia que não será seguido de noite? Se vocês ponderarem como a árvore nos dá vida, ela nos dá o oxigênio através da fotossíntese, da respiração dela. Durante o dia, as plantas geram oxigênio, mas à noite, elas respiram como nós. Elas inspiram o CO2, o oxigênio, e expiram, exalam o CO2. Então, à noite, uma planta ela é mais um ser respirando, ela não gera vida, ela depende do oxigênio também. Nesse caso, o dia que não será seguido de noite é no sentido de que os Baha'is tanto são o alento, né, de vida espiritual. Mais tarde tem alguns textos nessa próprio estudo que vão reforçar isso que eu estou falando. Os Baha'is, eles são aqueles que dão oxigênio de dia e de noite. Por quê? Porque nós somos aqueles que vamos levar a palavra de Bahá'u'lláh a toda a humanidade. Então, é como se não existisse noite. A gente está sempre dando o oxigênio que é a palavra de Bahá'u'lláh. Então, esses são pontos, esse é um dos primeiros conceitos que a gente precisa entender da grandeza deste dia. Agora eu vou pedir, peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Ah, pronto. Tá bom para todo mundo ver aí? Dá para ver? Dá para ver. Então, ainda Mônica, por favor, já que você está com o microfone solto, por gentileza. Ninguém aprendeu a raiz desta causa. Verdadeiramente digo, ninguém aprendeu a raiz desta causa. Incube a cada um neste dia perceber com os olhos de Deus e escutar com seus ouvidos. Quem me contemplar com outra vista senão a minha própria, jamais me poderá conhecer. Nenhum dos manifestantes de antanho jamais aprendeu completamente a natureza desta revelação. O intuito que se baseia toda a criação é a revelação deste dia sublime, o mais santo, o dia conhecido como o dia de Deus, em seus livros e escrituras, o dia em que todos os profetas, os eleitos, os seres santos desejaram presenciar. Obrigado, Mônica. Veja que a pérola de sabedoria, de novo, é aquela que tem o templo da Índia, tá? Aquele modelo antigo. Vamos aqui na próxima lâmina, que ele faz essa referência. Ninguém apreendeu a raiz desta causa. Vendo que não é só aprender de você estar na posição de aluno, é de mergulhar no conhecimento, é de ir na profundidade do significado dessa causa.
antes da gente passar para o ponto 2, ainda no ponto 1, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, ele diz aqui que você não vai conseguir entender se você não ver com os olhos e ouvidos dele. Aí vem aquela palavra oculta: volve-te, pois, a ti mesmo, a fim de dentro de ti me encontrares forte e poderoso, o que subsiste por si próprio. Então vocês veem que cada um de nós é a imagem e semelhança de Deus e deve buscar a visão de Deus que já existe em nós, que é do total desprendimento, né? A palavra oculta que diz: esvazia-te de toda erudição, a fim de participares de minha sabedoria, né? Então, só aí você já começa a ver que é algo muito profundo. E ele fala aqui que o intuito que baseia toda a criação é a revelação desse dia sublime, o mais santo, dia conhecido como dia de Deus. Ora, mas toda vida que vem o manifestante é chamado dia de Deus. Né? Quando veio Krishna, Abrão, Zoroastro, Cristo mesmo, né? A sociedade que a gente conhece melhor, que é a fé cristã, todos foram dias de Deus. Mas ele diz que este dia é o mais santo. Inclusive, tem epístolas em que ele se refere a esse dia como o Rei dos Dias. O dia que todos os profetas, os eleitos, os seres santos desejaram presenciar. Se ele menciona isso, significa que mesmo os profetas do passado, que viveram em alguns dias de Deus, não viveram no dia que é o Rei dos Dias. Então, aqui é um primeiro ponto que mexe um pouco com a cabeça da gente, com o espírito também. Ele dá um toque para você de que esse dia que nós estamos vivendo agora, esse século glorioso, não é o mesmo de que outros dias de outras dispensações. Isso é muito pesado para você estar falando com pessoas que estão buscando, que conhecem algumas fés diferentes, que no âmago nós sabemos que é a mesma fé, né? Mas essas pessoas não entendem ainda. Por isso que esse material é para os barrais declarados e que tem um grau de profundidade na causa de Bahá'u'lláh. Vamos para o ponto 2. É porque nessa revelação, né, ela está no ápice, né, no zênite, né, que eu acho que eles chamam, que é quando o sol está no ponto mais alto, né? Não fala... a diferença que o Bahá'u'lláh proíbe a gente falar, assim, começar a ver comparação entre os manifestantes. Isso. Mas a diferença da revelação é muito essa também, né? A humanidade está na maturidade, né? Então é uma humanidade diferente também. Então aproveita que você está falando e já lê aí, por favor. As razões. O mistério ainda estava oculto. Atesto aquilo que todas as coisas criadas atestaram, e também a Assembleia no Alto, os habitantes do Supremo Paraíso. E além destes, a própria língua da grandeza, do horizonte todo glorioso. Que tu és Deus, e não há outro Deus senão tu. E quem se manifestou é o mistério oculto, o símbolo entesourado, aquele que ligou e uniu as letras S e E, C. Atesto haver sido ele, cujo nome a pena do Altíssimo inscreveu, e quem os livros de Deus, o Senhor do trono nas alturas e da região terrestre, mencionaram. E o mistério oculto não é Abdu'l-Bahá também, hein? Calma, vamos chegar lá. Então, obrigado, Cláudia. Veja bem, isso aqui a gente, várias vezes, muitos nossos irmãos aqui presentes se deparou com essa frase e essa observação de Bahá'u'lláh na oração longa. Quem teve o privilégio de recitar ela, chegou nessa parte e deu esse testemunho, atesto, né? Você está atestando o que todas as coisas criadas atestaram, né? Que
Ele é Deus, tu és Deus, e não há outro Deus senão tu. Quem é Deus? Então, no livro que nós estamos estudando com Mônica, nós fizemos referência lá, né? Mônica colocou para a gente ver a segunda epístola que o Bab tinha endereçado a Bahá'u'lláh, e aí eu fui curioso para a primeira, então vendo a primeira e a segunda, em todas elas, o Bab deixa claro, essa epístola é de Deus para Deus. Mesmo antes de Bahá'u'lláh receber qualquer unção do Espírito Santo ou de se proclamar a glória de Deus. Vamos para frente porque o negócio é pesado. Então, vai lá. Cláudia, mais uma vez, por favor. Peraí, volta ali que eu não lembro se eu tirei o print ou não. Não, eu vou passar para vocês depois, Cláudia. Isso está também. Não, mas também eu gosto de salvar. Mas eu vou mandar, pode ficar segura que eu vou mandar, viu? Leia aí para nós. As razões. O propósito de Deus para criar o ser humano ainda não havia sido revelado. Nota 23. Eu era um tesouro oculto. Desejei tornar-me conhecido. E assim eu trouxe a criação, a existência, para que me pudesse conhecer. Menina, que coisa, hein? Agora, Silvio, eu vou depois... Eu não aguento ficar muito tempo porque eu sou frouxa. Calma. Mas aí, depois você está gravando, né? Estou gravando. Está no Kitab Áquidas, está vendo? Ó? Aquele nota 23. Então, no próprio livro Sacratíssimo, Bahá'u'lláh está colocando que era um tesouro oculto e desejou tornar-se conhecido. Então, isso está muito claro. Eu acho que não demanda tanta explicação. E a meitocriação, por isso te criei, nós temos contato com várias palavras ocultas que ele revelou nas montanhas lá do próximo Soleimaniye, né, e tal. Vamos para frente. Ainda, terceiro meio. Não sei se Lídia pode ler. Posso. Então lê, por favor. O meio para o ser humano conhecer a Deus ainda não tinha sido desvelado. Oração obrigatória curta. Dou testemunho, ó meu Deus, de que tu me criaste para te conhecer e adorar. Confesso neste momento minha incapacidade e teu poder, minha indigência e tua riqueza. Não há outro Deus além de ti, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Quantas e quantas vezes nós repetimos isso a cada dia, né? Essa que é a nossa preciosa oração curta, que é muito fácil de você se envolver a Deus e dar esse testemunho. Então, nesse momento que Bahá'u'lláh revelou essa oração, a humanidade foi imbuída dessa capacidade de conhecer e amar a Deus. Até então, o ser humano era levado pelas manifestações a um conhecimento de Deus, mas ainda muito longe de poder mergulhar no oceano dos significados desses mistérios de Deus, né? Que cada manifestação é um mistério, continua sendo um mistério oculto e ao mesmo tempo revelado. Mas agora, com a revelação desta e de outras orações e de textos sagrados que Bahá'u'lláh nos trouxe, nos brindou, nós fomos tornados capazes de conhecer e adorar a Deus e poder confessar, né, a nossa pequenez, nossa pobreza diante dele. Vamos para frente. Ainda das razões. Esse aqui eu vou ler porque eu já queria fazer algumas considerações e não me delongar demais também. Lá em Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, essa epístola é a 90, né? Já está... mesmo que você tenha qualquer versão, porque tem a versão mais atual, as páginas mudam. Mas você sabendo que a epístola lá 90, não tem como vocês se perderem. E eu vou, como eu estou te falando, Cláudia e todos os presentes, eu vou estar compartilhando também essas lâminas, mas esses textos estão todos naquele documento que eu postei lá no grupo Bahá'í,
E também, se alguém precisar, depois eu posso estar colocando no privado, tá? Inclusive, eu vou até fazer o seguinte, tá? Antes de todos saírem, eu queria marcar bem quem são as pessoas que estão presentes, porque eu não vou colocar essas lâminas de apresentação no grupo Bahá'í. Eu vou colocar no privado para cada um, para que, se Mônica quiser replicar, ela pode replicar, mas uma coisa é você compartilhar o documento que a pessoa vai ler e que ele é mais extenso um pouco do que isso daqui e mais explicativo, né? Tem considerações, tem tudo. Aqui não, aqui as lâminas elas são só os textos e as explicações estão vindo com a pessoa que está replicando. Então vamos lá. O meio para o ser humano conhecer a Deus ainda não tinha sido desvelado. Aqui é um ponto além daquele que Cláudia leu. Assim mesmo como ele disse, o homem é meu mistério e eu sou o seu mistério. Múltiplos são os versículos que foram revelados repetidamente em todos os livros celestiais e sagradas escrituras, expressando esse tema, o mais sutil e elevado. Então percebam, aqui nós estamos tratando de um tema elevado, e Bahá'u'lláh está dizendo isso, então abram suas mentes e seus corações principalmente, que a gente tem que enxergar aqui agora com o nosso coração. Assim mesmo como ele revelou, nós seguramente lhes mostraremos nossos sinais no mundo e dentro deles mesmos. Volve-te, pois, a ti mesmo. Nós seguramente lhes mostraremos nossos sinais no mundo e dentro deles mesmos. Outra vez ele diz, e também dentro de vós próprios, não quereis, pois, contemplar os sinais de Deus? Olha como os Bahá'ís precisam se aprofundar, precisam se reconhecer e conhecer muito bem a si mesmo, porque quem conhece a si próprio, opa, estou dando spoiler. E ainda outra vez revela ele, e não sejais como aqueles que se esquecem de Deus e aos quais ele, pois, fez esquecerem de si mesmo. Como referência a isso, aquele que é o Rei Eterno, que as almas de todos os que habitam no tabernáculo místico lhe sejam um sacrifício. Tem dito, quem se conheceu a si próprio, conheceu a Deus. Então, o Rei Eterno... Misericórdia, hein? Isso está lá na seleção, lá na 90, né? Lembrem-se. A gente lê e às vezes acha que teve uma apreensão do significado das coisas, mas se você não filtrar, o seu cérebro é seletivo, então não filtre. Veja com o coração. Quem não enxergar com os olhos de Deus, e aos nossos olhos dos corações da gente, não vai apreender nada aqui. Então vamos para frente. Eu não quero me delongar, porque realmente isso é muita profundidade e aqui ele faz, né? Mais uma vez essa referência, essa frase que Bahá'u'lláh cita, que foi o rei eterno, né? Que disse, quem se conheceu a si próprio, conheceu a Deus, né? Ponderem em seus corações. Então vou voltar agora, eu não sei quem está presente também tanto, mas vamos ficar pelo menos... Por enquanto, Silvio, você, eu, Cláudia, Lídia e Luiz, certo? Pronto, então vai voltar para você, Mônica, Ok. tá? Para você ler novamente. Como desvendar este mistério? Quem tiver tentado penetrar nas profundidades dos oceanos que jazem ocultos dentro destas palavras excelsas e lhes sondar o significado, terá descoberto, podemos dizer, um vislumbre da indizível glória com a qual foi dotada esta poderosa, sublime e sacratíssima revelação. Julgando pela excelência de tão grande revelação, pode-se bem imaginar a honra da qual os seguidores fiéis haverão de ser investidos. Pela justiça do Deus uno e verdadeiro, o próprio alento dessas almas é em si mais rico do que todos os tesouros da terra. Feliz o homem que a isso tiver atingido
e infelizes os desatentos. Obrigado, Mônica. Veja que está bem sublinhado e negrito, né? Esse início. Então, quem tentar penetrar nas profundidades desse oceano, né? Que jaz oculto, pensem bem. O que nós encontramos? Pode responder quem quiser. O que nós encontramos quando nós mergulhamos e encontramos uma ostra, né? O que vocês acham que você pode encontrar ali? Pérola. Pérola. Todas as conchas, todas as ostras têm pérolas? Não. Não. Então percebam que mesmo perscrutando as profundidades, né, que nós podemos mergulhar das palavras de Bahá'u'lláh, do Bab Abdul-Bahá, nem tudo que você ler você vai entender, encontrar essa pérola. Então, a gente tem que estar muito antenado. Lembra? Infelizes os desatentos. Por quê? Primeiro, ele fala que você vai encontrar, você vai apreender um vislumbre. Vislumbre, veja essa palavra no dicionário. Vislumbre é como uma visão rápida, é um piscar de olhos, da indizível, que não tem como nominar, como expressar corretamente em palavras, glória, que é dotada dessa poderosa e sublime e sacratíssima revelação. Fala. Silvio, eu olhando aqui rapidamente, diz que é uma ideia imprecisa, indistinta, diz que é um clarão fraco, é uma luz assim bem enfraquecida, ou seja, é pouco. Exatamente. Então, por mais que nós perscrutemos, mergulhemos no oceano dos escritos barrais, a gente só vai ter um vislumbre dessa indizível glória. E Mas diz aqui que é uma evidência parcial ou incompleta. Isso, olha que maravilha. Obrigado, mano. E outra coisa, Mônica, olha aí. Olha o grau que os barrais têm. Aquele que se declarou Bahá'í, que aceitou Bahá'u'lláh. Ele disse que o próprio alento dessas almas em si é mais rico que todos os tesouros da terra. É aquilo que eu estava falando antes. Que o seu alento, você falar das palavras de Bahá'u'lláh para as pessoas, recitar esses textos sagrados, gera vida para essas pessoas. De dia e de noite, não haverá noite. Nós damos oxigênio de dia e de noite. Então, esse não haverá noite não é que o sol não vai se pôr. É que nós vamos dar oxigênio para essas pessoas de dia e de noite. Então, no sentido da folha, daquela que gera o oxigênio, é como se não houvesse noite. Porque a gente vai dar sempre oxigênio. Porque as palavras de Bahá'u'lláh são a água da vida, o oxigênio que as pessoas depende a respiração espiritual dessas pessoas. Então, vamos para frente, que esse aqui nós estamos no terceiro ponto ainda. Então, mais uma vez, ele vai fazer referência a essa frase inicial, né? Quem tiver tentado penetrar vai apenas encontrar um vislumbre, né, do significado. E agora eu vou pedir a Lídia para ler essa parte, por favor. O ser humano é dotado de capacidade de conhecer este mistério. Rompei em meu nome os véus que lastimavelmente cegaram vossa visão e, através do poder oriundo de vossa crença na unidade de Deus, dispersai os ídolos da vã imitação. Entrai, então, no santo paraíso do beneplácito do Todo Misericordioso. Santificai vossas almas de qualquer coisa que não seja de Deus, e saboreai a doçura do repouso dentro do recinto de sua vasta e poderosa revelação, e à sombra de sua autoridade suprema e infalível. Não vos deixeis ser envolvidos nos véus densos de vossos desejos egoístas.
desde que aperfeiçoei em cada um de vós a minha criação, para que a excelência de minha obra seja plenamente revelada aos homens. Aqui, nesse quarto ponto, dos 9 pontos, veja como nessa seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, na epístola 75, tá? A LXXV é 75. Primeiro, todos nós desenvolvemos uns certos véus que brotam do nosso egoísmo, né? Das nossas tentativas de querermos aparecer, de querermos ser alguém. Não é de todo uma coisa ruim, porque o egoísmo lá no básico é o amor próprio. Mas quando nós não conseguimos nos desprender do nosso egoísmo, então nós não conseguimos romper esse véu. Mas o nome, em meu nome, tudo em letras maiúsculas aí, né? Meu nome, nome supremo. Esse véu que lastimavelmente cegou nossa visão. A gente deve romper. Através do poder oriundo de vossa crença na unidade de Deus, dispersai os ídolos da vã imitação. Então, cada frase, cada palavra, a gente deve depois rever esses textos e mergulhar, porque onde ele se refere na vã imitação que vocês veem hoje em dia? Que as pessoas não estão buscando por si, elas só estão querendo que pastor ou padre ou rabino ou um líder qualquer, um xamã, eles querem que qualquer pessoa assuma a responsabilidade por ser um líder dele e ele quer que essa pessoa o ilumine. Ele não está buscando a iluminação de Deus. Ele quer algo palpável. E nisso ele começa a seguir de forma vã, imitando tradições, dogmas, essas coisas. Lembrando, gente, esses pontos que a gente está levantando não devem ser comentados ou feito referência quando você for ensinar a fé. Que o mundo já está como está e as pessoas até veem isso. O que a gente deve fazer, como Bahá'u'lláh nos exorta na Epístola de Ahmad, e nós Baha'is, né, somos aqueles a quem ele se refere. Primeiro ele diz que você deve apenas transmitir essa mensagem clara. É só a nossa missão, transmitir. Quem quiser, que se desvie deste conselho. E quem quiser, que escolha o caminho ao seu Senhor. Então você pode se desfiar de Bahá'u'lláh, sendo Bahá'í, querendo, sei lá, virar um guru, enfim. Até Abdu'l-Bahá disse que não era um guru, que não era uma pessoa profunda. Olha que Abdu'l-Bahá dizendo isso, hein? Então, nós não devemos querer ser gurus. Nós temos que ser multiplicadores e simplesmente transmitir. Eu estou tentando, juro por Deus que eu estou tentando ser um transmissor também disso que eu recebi ali de Dona Tuba, com Marcos. Então vamos lá. Santificai vossas almas de qualquer coisa que não seja Deus. E saborear a doçura do repouso dentro do recinto de sua vasta e poderosa revelação, à sombra de sua autoridade suprema e infalível. Ele é a árvore da vida. Ele é o Sadratul Muntaha. E a gente tem que todos buscarmos abrigo à sombra dele. Não deixar que esses véus que ele fala ali em cima novamente para romper, aquele embaixo ele fala, esses véus densos dos nossos desejos egoístas, né? Nos prive disso, né? Para que a excelência que ele colocou em nós, né, que nós somos a criação dele, seja revelada aos homens. E não só o homem é uma mina rica em joias de inestimável valor, e a educação vai fazer ele revelar essas joias, mas não é só isso. É você conseguir transmitir essa mensagem clara. Porque nós somos como flautas. Esse é um bom exemplo que Dona Tuba usa muito. E, na realidade, todos nós conhecemos esse exemplo, né, já nos escritos Baha'is. Nós somos como flautas.
Se Bahá'u'lláh, que é o músico, quer tocar em nós as suas palavras, e nós deixamos o nosso ego, essa flauta está entupida. E não vai sair as melodias de Bahá'u'lláh para as pessoas. O nosso ensino vai ser fraco, vai ser morto, porque você não vai tocar o coração de ninguém. E como vai revelar essa obra aos homens? Se nós deixamos o nosso ego falar, não nos tornamos ocos de qualquer desejo de conhecimento. Mais uma vez, referindo a palavra de Bahá'u'lláh, esvazia-te de toda erudição, para que possas participar de minha sabedoria. Vamos para frente. Agora vem um ponto 4. Vou pedir agora a Cláudia, que ela adora essas coisas pesadas. Cláudia precisou sair. Ah, é? Então, Mônica, você que abriu o microfone, eu pego logo assim no ar. Tá? Abriu o microfone, vai ler. Eu faço bem exatamente assim. É bem fácil. Talvez eu esteja até seguindo os seus passos, hein? Vamos lá. Eu não perco tempo. Apareceu ali no campo de visão, falou, pronto, você. O ser humano é dotado de capacidade de conhecer este mistério. Segue-se, pois, que todo homem tem sido e continuará a ser capaz por si só de apreciar a beleza de Deus, o glorificado. Se ele não tivesse dotado de tal capacidade, se ele não tivesse sido dotado de tal capacidade, como seria chamado para responder por sua falha? No dia em que todos os povos da terra forem juntados, e se há algum homem enquanto na presença de Deus se perguntar: por que deixaste de crer em minha beleza e te desviaste de mim mesmo? E se esse homem responder dizendo: já que todos os homens erraram, não se encontrando nenhum disposto a volver a face para a verdade, eu também, seguindo-lhes o exemplo, deixei lamentavelmente de reconhecer a beleza do Eterno. Tal argumento será com toda certeza rejeitado, pois a fé do homem, de homem algum, pode ser condicionada por qualquer outro, senão por ele mesmo. E aí, percebam como nesses pontos que Dona Tuba selecionou para chegarmos ao Sadratul Muntaha, nós pegamos pesado com a pessoa que talvez não esteja preparada. Então, nós, Bahais, temos que ter misericórdia, né, os atributos de Deus, paciência, resignação, e deixar que as pessoas busquem seus próprios caminhos, porque todos são capazes. Se a pessoa não está querendo se declarar, se a pessoa não está querendo procurar mais você para saber mais e tudo mais, se a pessoa não tentou buscar Bahá'u'lláh, buscar essa nova dispensação, é uma escolha dessa pessoa. Não cabe a nós julgarmos ou pesarmos, nem intervirmos nisso. Simplesmente fazer oração, né? Não é o que Abdu'l-Bahá nos orienta? Você falou da fé para a pessoa. Se ele não quis ouvir, deixa nas mãos de Deus, depois ora por essa pessoa. Se ele escutou, mas ainda está em dúvida e tal, ore por essa pessoa. Todo ser humano tem sido e continuará a ser capaz por si só de apreciar a beleza de Deus. Realmente seria injusto se depois eu não dei capacidade para esse, como é que ele vai me reconhecer, né? Então, como é que ele vai ser chamado a responder por essa falha? Então, no final, ele deixa bem claro: a fé de homem algum pode ser condicionada por qualquer outro, senão por ele mesmo. Mais na frente, ele vai e repete esses pontos, tá? Todo homem tem sido e continuará a ser capaz. Se ele não tivesse sido dotado de tal capacidade, como ele seria chamado a responder, né? Vamos para frente. Agora, quem que eu não pedi para ler ainda, Luiz? Você pode ler? Dá para ler aí? Acho que, não sei se caiu a internet dele. Então vamos lá. Cláudia saiu. Voltou, Cláudia? Não, Cláudia não vai voltar não, Silvio. Então, Lídia. Sobrou. Tirou o microfone. Vamos lá. A certeza que o mistério foi revelado. Dize: este é o paraíso sobre cuja folhagem o vinho da expressão imprimiu este testemunho.
quem estava oculto dos homens, revelou-se, cingido de soberania e poder. Este é o paraíso, o parfalhar de cujas folhas proclama. Ó vós que habitais os céus e a terra, apareceu o que jamais havia aparecido, aquele que, desde a eternidade, ocultara a sua face da vista da criação, veio agora. Do sussurrar da brisa que sopra entre seus ramos, surge a exclamação. Aquele que é o Senhor soberano de todos, torna-se manifesto. O reino é de Deus. Enquanto das águas que aí emanam, se pode ouvir o murmúrio. Todos os olhos se alegram, pois aquele que por ninguém foi visto, cujo segredo jamais se descobriu, levantou o véu da glória e desvelou o semblante da beleza. Maravilha. Vejam só, a epístola, essa aí é a 14, não é isso? Salvo meus erros aqui de ler números romanos. Pronto. 14. Gravem em Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, 14. Essa 14, olha como isso é muito forte, gente. Eu vou repassar os pontos aqui, não se escandalizem, porque é pesado. Quem estava oculto dos homens revelou-se, cingido de soberania e poder. Tá. Muitos manifestantes estiveram ocultos e se revelaram. Até aí é mais uma manifestação de Deus como os de antanho. Só que aí vem esse, que do farfalhar das folhas desta árvore, né? Essa árvore da vida, ele exclamou isso aqui, ele proclama isso. Ó vós que habitais os céus e a terra, apareceu o que jamais havia aparecido. Quando você tem as manifestações que conhecemos, percebam que o anjo Gabriel falou a pomba mística, né, para Cristo, a sarça ardente, mas nem eles contemplaram o semblante da glória. Por que vocês acham que eles almejavam viver nesse dia? Aquele que desde a eternidade ocultara a sua face da vista da criação, veio agora. E vou lá embaixo, depois eu volto, tá? Todos os olhos se alegram, pois aquele que por ninguém foi visto, cujo segredo jamais se descobriu, levantou o véu da glória e desvelou o semblante da beleza. É muito forte isso, eu estou até arrepiado aqui já. O sussurrar também, que pelos ramos, olha, vocês que têm conhecimento, gente, Bahá'í, quem são os ramos? As folhas, as vergônteas, né? Lembra da epístola de visitação, né? Então, o que a brisa exclama? Aquele que é o Senhor soberano de todos torna-se manifesto. O reino é de Deus. Então é muito forte esses textos de Bahá'u'lláh, tá tudo aí. Como que a gente nunca percebeu? Como que a gente ainda não entendeu? Na epístola de visitação a Mizrahi, ele fala, o povo ainda não percebeu. O povo ainda não percebe que ele é o poderoso, o amoroso, né? Vamos para frente. Apareceu o que jamais havia aparecido. Então, isso pesa ainda mais, porque já apareceu Krishna, Abraão, Zoroastro, Buda e tal, mas aquele que jamais havia aparecido é uma manifestação diferente. Ele não é só um mensageiro de Deus. Desde a eternidade ocultar a sua face da vista da criação, veio agora. Voltando, ele diz aqui, quem estava oculto dos homens revelou-se cingido de soberania e poder. Mas lá embaixo ele fala também, aquele que é o Senhor soberano de todos
torna-se manifesto. Vamos para frente. Aqui, nesse ponto 6, nós vamos agora buscar a iluminação do Santo Bab, que nossas vidas sejam um sacrifício no caminho dele. Eu mesmo vou ler, porque é uma coisa curtinha, tá? E a gente vai começar, também está em Pérola de Sabedoria, o Bab sustenta que o espírito só existe através do templo e que o corpo é o templo do espírito. Esse está na página 179, lembrando desse Pérola de Sabedoria antigo, tá? Então vamos lá. Luiz, quer ler, Luiz? Porque eu não sei se... Tá ruim. Tá embaçada a visão dele. Ah, não, agradeço aí a sua sinceridade. Eu vou pedir para a Mônica, que já abriu o microfone. Tá ótimo isso. Obrigado, Mônica. Vai lá. Peço desculpa. Eu, quando eu coloco o colírio, tenho que colocar esse colírio 8 horas da manhã, 8 horas da noite. E hoje eu cheguei um pouco atrasado, e quando eu boto o colírio, a vista fica ardendo. Eu preciso ficar no quarto escuro, descansando com os olhos fechados, para o colírio fazer o efeito. Aí na lâmpada da luz da... Vai escutando que dá certo, não se preocupe não. E até tá um pouco com interferência quando você fala, aí ia ficar meio assim, com ruídos mesmo. Mas vai escutando que você vai absorver muita coisa boa. Aí você pode ler, Mônica, por favor? Sim. A materialização. O Bab sustenta que o espírito só existe através do templo e que o corpo é o templo do espírito. Como essa estrutura física é o trono do templo interior, qualquer coisa que aconteça a essa parte física é por ele sentida. Na realidade, o que deleita em alegria ou se entristece com dor é essa parte inferior, e não o próprio corpo. Já que este corpo físico é o trono sobre o qual o templo interior é estabelecido, Deus tem ordenado que se preserve o corpo no grau possível, de modo que nada seja experimentado que possa causar repugnância. O ser interior contempla sua estrutura física, a qual é seu trono. Assim, se a esta se mostra respeito, é como se aquele fosse o recipiente. O inverso é também verdade. Por isso, foi ordenado que se tratasse o corpo morto com a máxima honra e respeito. Se lembra que estava falando sobre o velório, né? E essas homenagens, né? A esses nossos irmãos que estão partindo, indo para o reino de Apá. Está tudo vinculado a isso que o Bab está dizendo. Agora, por que eu estou falando e por que é colocado isso nesse ponto 6? Porque as manifestações de Deus, elas tiveram corpo para que pudessem ser vinculadas a esse mundo pelo Espírito Santo. Então, aí ele fala aí, o que sustenta o Espírito é o corpo, é o templo do Espírito. Agora, posto isso, e lembrando também, né, que assim como a gente precisa ter respeito pelo corpo, pelo templo, quando ele parte dessa vida para outra, ele precisa ser homenageado, ele precisa ser honrado. Então, por isso que nas leis barrais vem todos aqueles cuidados, o anel, né, da pessoa quando está o corpo ali, você deve colocar o anel de sepultamento, que tem algumas palavras de Bahá'u'lláh. Então, existe tudo isso, todo esse mistério, né, em torno dessa questão do templo. Agora, como essa estrutura física é o trono do templo interior, qualquer coisa que aconteça a essa parte física é por ele sentida. Ou seja, o que você faz com o corpo, o espírito sente. Se essa mostra respeito, é como se aquele fosse o recipiente, e o inverso também.
Então, pérola de sabedoria, lembra? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com o microfone aí? Quem está com o microfone vai ler agora. Aqui, peraí. Aqui. Então, quem pode ler agora? Bahá'u'lláh afirma que ele é o templo de Deus. Eu posso ler. Lídia! Bahá'u'lláh afirma que ele é o templo de Deus. No Saratu Haikal, uma das mais imponentes obras de Bahá'u'lláh, encontram-se os seguintes versículos, cada um dos quais prova o irresistível poder infundido pelo seu autor na revelação que ele proclamara. Em meu templo, nada se vê senão o templo de Deus. Em minha beleza, não se vê senão sua beleza. Em meu ser, só é visível seu ser. Em mim mesmo, outro não se manifesta, senão ele mesmo. Em meu movimento, se vê apenas seu movimento. Em minha aquiescência, se vê apenas sua aquiescência. E em minha pena, apenas sua pena, a poderosa de todos louvada. Jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade. E em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. O próprio Espírito Santo foi gerado em virtude de uma só letra revelada por este Espírito Supremo, se pudesseis compreender. Então, aqui, nós refutamos qualquer dúvida e acabamos de completar um conhecimento de quem é Bahá'u'lláh. Mas no Kitab Khan, ele faz referência que se um mensageiro de Deus falasse que era Deus, estaria dizendo a verdade, e se ele dissesse que não era, também estaria dizendo a verdade. E ele vai colocando cada argumento, porque ele quer justamente chegar para o tio do Bab, tio mais velho, a provar para ele que o santo Bab era o Caim esperado pelo povo do Islã, e também mostrar que cada mensageiro de Deus é dotado dos mesmos poderes. Se você parar para pensar, se Bahá'u'lláh é a própria manifestação de Deus nesse dia, como o mensageiro de Deus que era desejado de ser conhecido por todos os mensageiros do passado, eu falando de mensageiros e profetas do passado, percebam que realmente era quem ainda não tinha aparecido, era quem nunca tinha desvelado o véu da glória e cuja beleza nenhum ser mesmo, nem mesmo os mensageiros de Deus chegaram a ver. Então, quem falou com Moisés na sarça ardente, quem se manifestou através do anjo Gabriel, Muhammad, quem através da pomba mística e todas as formas do Espírito Santo, para esses seres santos, esses mensageiros de Deus, olha o que ele diz no final. O próprio Espírito Santo foi gerado em virtude de uma só letra revelada por esse Espírito Supremo. Se pudesses compreender. Meu templo, o corpo de Bahá'u'lláh, nada se vê senão o templo de Deus. Ah, mas e Jesus e todos que receberam também falavam, eu sou Deus, né? Percebam que eles são mensageiros de Deus. E é diferente de um mensageiro que simplesmente porta uma epístola, uma carta. Eles recebiam diretamente no seu corpo, através do Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, na realidade, em muitos momentos, cada manifestante desses era a voz de Deus falando, a voz de Bahá'u'lláh. E outros momentos, você via eles também, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Que são as frases que a gente mais conhece. Mas eles todos se volviam a Deus. Agora, percebam que Bahá'u'lláh
desde que recebeu a epístola do Bab, desde que ele portou o estandarte de ser um Babi e foi levado ao Siachal, e que a donzela mística, né, o que ela diz para Bahá'u'lláh ali? Nós te faremos vitorioso por ti mesmo. Então, nele mesmo, outro não se manifesta senão ele mesmo. Olha essa frase no meio aí. Em mim mesmo, outro não se manifesta senão ele mesmo. Então, vamos para frente. Vamos para frente, que agora, esse texto aqui está em dispensação de Bahá'u'lláh. Esse que, na página 23, né? Esse que Mônica, por favor. Bahá'u'lláh afirma que ele é o templo de Deus. Dentro do tesouro dos nossos conhecimentos, jaz um que ainda não foi revelado, do qual bastaria uma só palavra, se a quiséssemos divulgar à humanidade, para fazer todo ser humano reconhecer o manifestante de Deus e admitir sua onisciência, descobrir os segredos de todas as ciências e alcançar tal posição que se tornasse completamente independente de toda erudição, quer do passado, quer do futuro. Possuímos outros conhecimentos também, dos quais nenhuma só letra podemos revelar. Tampouco achamos a humanidade capaz de ouvir a mais ligeira referência do seu significado. Assim, nós nos informamos do conhecimento de Deus, o onisciente, o sapientíssimo. Na página 55, ele fala de Abdu'l-Bahá, que tá dando eco aí, desliga aí o sol, sei lá. Então vamos lá. Eu cada vez que eu chego nessa parte, eu também me perco, gente, porque é muito profundo e pesado, porque Bahá'u'lláh está nos dizendo aqui, com uma palavra só, se ele quisesse divulgar, não divulgou. Ele fazia todo ser humano reconhecer esse manifestante e não divulgou por isso, porque existe o mérito de que cada um deve escolher querer acreditar. Se ele quisesse revelar, todos acreditariam. E não só isso, admitiriam, né, a onisciência dele, que ele sabe tudo, mas descobririam segredos de todas as ciências. E alcançaria tal posição que se tornariam completamente dependentes de toda erudição. Do passado, do futuro, mas não foi revelado. Bom, mas você pode mergulhar. Talvez a gente não alcance essa posição, mas Bahá'u'lláh está mostrando que existe uma só letra, uma só palavra, né, perdão. Se quiséssemos divulgar a humanidade, mas quem quiser buscar, essa palavra foi revelada e está aí nas escrituras de Bahá'u'lláh, mas ela não foi divulgada, a pessoa tem que mergulhar. E mergulhando, lembra-se, esvazia-te de toda erudição para que possas participar de minha sabedoria. Tem mais conhecimentos, ele fala aí no final, e ele sabe aquilo que eu li lá eu li não, Cláudia leu, da seleção dos escritos de Bahá'u'lláh também, que Abdu'l-Bahá fala também, na seleção dos seus escritos também, Abdu'l-Bahá, claro, ele era o intérprete, ele era... Na realidade, você pode ler a página 55, Mônica? O texto que Bahá'u'lláh fala, por gentileza. Ó tu que és a menina de meus olhos, escreve Bahá'u'lláh de próprio punho, dirigindo-se a Abdu'l-Bahá. Descansem sobre ti minha glória, o oceano de minha benevolência, o sol de minha bondade, o céu de minha misericórdia. Pedimos a Deus que ilumine o mundo através de teu conhecimento e tua sabedoria,
que ordenes para ti o que possa alegrar teu coração e consolar teus olhos. Que a glória de Deus esteja sobre ti, ele diz em outra epístola. E se qualquer um que te sirva e se mova ao teu redor, ai daquele que te fizer oposição ou te injuriar. Bem-aventurado quem te jurar lealdade, e que o fogo infernal atormente quem for teu inimigo. Nós te fizemos um refúgio para toda a humanidade, afirma ele, e ainda em ainda outra epístola. Um escudo para todos os que estão no céu e sobre a terra, uma cidadela para quem quer que tenha acreditado em Deus, o incomparável, o onipotente. Tá bom, Permita Mônica. a Deus. Peraí. Não, pode terminar. Pode terminar, que essa parte é muito bonita. Permita a Deus que por teu intermédio ele os possa enriquecer e sustentar. Que ele te inspire com aquilo que seja um manancial de riquezas para todas as coisas criadas, um oceano de graças para todos os homens e a aurora da compaixão para todos os povos. Pronto. Aí, vamos parar, porque senão a gente vai até meia-noite, hein? Aí, olha só. Em Kitab Ard, que é a epístola do convênio, Bahá'u'lláh se refere a Abdu'l-Bahá como eis o vosso mensageiro entre vós. Mas, depois de Bahá'u'lláh, não fala que só daí que há 1000 anos teria uma nova manifestação que vinda direta de Deus? Exatamente, vinda direta de Deus. Mas Abdu'l-Bahá é o mensageiro de Bahá'u'lláh para nós. Ele é o nosso escudo, ele é o centro do nosso convênio. Esse convênio com essa árvore, além da qual não há passagem. Então, percebam que no começo lá ele fala também que todos sejam iluminados através do seu conhecimento, porque Bahá'u'lláh revelou para ele esse conhecimento. Então, vamos para frente. Senão a gente vai terminar. Nós estamos no ponto 7, faltam 2 ainda. Deixa eu ler esse aqui. Ainda falando sobre o templo de Deus, tá? Aproxima-se o dia em que Deus, por um ato de sua vontade, terá criado uma raça de homens cuja natureza será inescrutável para todos exceto para ele, o Todo-Poderoso, o Independente. Muito em breve fará ele com que se elevem do seio da potestade as mãos da ascendência e do poder. Mãos que se esforçarão pela vitória deste jovem e purificarão a humanidade da corrupção dos ímpios e degradados. Essas mãos serão as destemidas campeãs da fé divina. E em meu nome, o Independente, o Poderoso, subjugarão os povos e raças da terra. Ao entrarem nas cidades, encherão de temor os corações de todos os seus habitantes. Tais são as evidências do poder de Deus. Como é temível, como é veemente seu poder. Então, estão percebendo que, primeiro, potestade, está se falando aí de lideranças, né? Então, aparecerá do seio dessas potestades as mãos da ascendência e do poder, né? Que Bahá'u'lláh vai doar. Então, aqui é uma parte em que vocês percebam que houve uma criação nova nesse dia. Houve, e está acontecendo a natureza inescrutável a todos, exceto para ele, de uma humanidade que foi dotada agora de uma nova criação, né? Uma raça de homens nova. Vamos para frente. Nós estamos no ponto 7, né? Aqui ele faz referência novamente ao templo dele e toda essa frase de Bahá'u'lláh. Por quê? Em mim mesmo outro não se manifesta senão ele mesmo. E lembrando a epístola do Bab, essa epístola é de Deus para Deus. Então, o próprio Bab foi uma manifestação de Deus mais recente.
Foi uma manifestação de Deus gloriosa. E o que o Babi se referia quando falava daquele que se tornaria manifesto? Cuja a revelação do Babi era ínfima. Então, pelo amor de Deus, a revelação do Babi ser ínfima? Bahá'u'lláh fala que o livro dele é o livro máter. Ele é o rei dos mensageiros. E como o rei dos mensageiros diz que aquele que se tornará manifesto tem uma revelação muito superior à dele. E aqui essa frase que também nos coloca muito em provação. O próprio Espírito Santo foi gerado em virtude de uma só letra revelada por esse Espírito Supremo. Isso está também na dispensação, né? Então vamos para o ponto 8. Deixa eu fazer assim, que aí sobe devagarzinho. Então, Lídia pode ler? Quem foi que leu? Foi Mônica, Mônica? Então, Lídia, por favor. Posso ler. A manifestação de Deus e a essência invisível, inatingível, incognoscível, são um só e o mesmo. A essência da crença na unidade divina consiste em considerar aquele que é o manifestante de Deus e aquele que é a essência invisível, inatingível, incognoscível como um só e o mesmo. Significa isto que qualquer coisa que se refira àquele, todos os seus atos e feitos, tudo que ele ordena ou proíba, deve ser considerado em todos os seus aspectos e sob todas as circunstâncias e sem nenhuma reserva como idêntico à vontade do próprio Deus. É este o grau mais elevado que um verdadeiro crente na unidade divina pode esperar atingir. Bem-aventurado o homem que alcançar sua fé. Bem-aventurado o homem que alcançar este grau e for um dos que sejam constantes em sua fé. Então, isso está na Pérola da Sabedoria, mas vem do Kitab Khan. É um dos argumentos que Bahá'u'lláh apresenta ao tio do Bábio, Muhammad, ali, que, na realidade, todos esses manifestantes... Vamos fazer a matemática, tá? Vamos falar da matemática que fica mais fácil de entender. Se Deus é incognoscível, vamos gradualmente voltando, tá? Se Deus é incognoscível e Bahá'u'lláh é seu templo, e qualquer coisa que ele ordene ou proíba é como se fosse a proibição ou a ordem do próprio Deus, se Bahá'u'lláh é quem se apresentava às manifestações passadas através do Espírito Santo, que foi gerado por ele mesmo, tudo que cada manifestante falava era a vontade do próprio Deus, porque, por tabela, a essência mandava sua glória falar com seu manifestante. E tudo que você injuriava a esse manifestante, injuriava a sua glória, injuriava o próprio Deus. Então, assim, se você pensar na unidade divina, faz sentido. Aí você realmente vê a diferença entre a manifestação de Bahá'u'lláh e as outras, e vê a igualdade da manifestação de Bahá'u'lláh e as outras. Uma coisa pode ser igual e diferente. Como Bahá'u'lláh fala, se ele dissesse que não era Deus, ele estava dizendo a verdade. Porque Deus é infinito, incognoscível, inatingível. Por outro lado, se ele dissesse que era Deus, também estava dizendo a verdade. Porque se você injuriasse o corpo, não está injuriando o espírito não está ligado ao Espírito Santo através de Bahá'u'lláh, e é de Bahá'u'lláh, que é a glória de Deus ao próprio Deus. Então, nós temos que enxergar com nossos corações, nós temos que abrir nossas mentes e tirar os véus que podem nos privar de entender uma coisa tão clara diante de nós. A essência da crença na unidade divina é a unidade.
consiste em considerar aquele que é o manifestante de Deus e aquele que é a essência, invisível, inatingível, incognoscível, como um só. Ah, mas espera aí. Então, aonde Bahá'u'lláh fica diferente? Primeiro, olha para as profecias dos próprios manifestantes do passado. Por que o Buda ia fazer referência ao quinto Buda e não ao segundo, terceiro e o quarto? Por que Cristo falou que virá o Espírito da verdade e vos guiará a toda a verdade? Por que Moisés, Abraão e Isaías fala que terá um novo nome, que a boca do Senhor designará, e que ele fala que teria um novo nome, o nome supremo, né? Enfim, percebam que em todos os livros sagrados do passado se fez referência a este dia, que é o Rei dos Dias. Por que ele é o Rei dos Dias? Não é dos dias dos homens, é o Rei dos dias de Deus. Cada manifestação trouxe um dia de Deus, mas este é o Rei dos dias. Tornou-se manifesto quem jamais tinha aparecido. Se ele não jamais apareceu, não apareceu na figura de Cristo, nem de Moisés, nem de Abraão, nem de Zoroastro, nem nada. Ele jamais tinha aparecido. E todos eles almejavam viver nesse dia. Foi desvelado o véu da glória e apareceu a sua beleza. Esse é um título de Bahá'u'lláh, a beleza antiga, a abençoada beleza. Então vamos lá. Esse é o grau mais elevado que um verdadeiro crente na unidade divina pode esperar atingir. Esse é o grau que nós desejamos atingir, de entender isso, de chegar a essa compreensão. A essência da crença na unidade divina consiste em considerar aquele que é o manifestante de Deus e aquele que é sua essência invisível, inatingível e incognoscível como um só e o mesmo. E aquilo que eu falei em relação às manifestações, a manifestação de Bahá'u'lláh, o Espírito Santo, está tudo interligado. Ele, com uma só palavra, criou o Espírito Santo. Mas o que é? Quem é o Espírito Santo? Não é aquilo que une as essências dos corpos dessas manifestações à glória de Deus e ao próprio Deus? Então, é tudo uma coisa só. Agora vem uma coisa que faz, talvez, facilitar, ainda nesse ponto 8, a nossa compreensão. Nós vemos aqui moedas. A moeda ela tem duas faces, mas ela é só um corpo. Mas se você não olhar para as duas faces, você não vai ver a plenitude da moeda. A manifestação de Deus e a essência invisível, inatingível, incognoscível são uma só. E a mesma coisa. Então, esse conceito da verdade, no caso, o próprio Marcos escolheu a moeda porque é uma coisa mais simples. Ela só tem duas faces. Mas vamos supor que a verdade fosse uma garrafa com vários rótulos e com vários dizeres de todos os lados. É a mesma verdade. E se você quiser perscrutar essa verdade, você vai ter que contemplar a garrafa com todos os rótulos de todos os lados de uma vez, dando essa volta, né? Que é aquela história dos 7 cegos, que um era na cadeira de roda, dependia dos outros 6 para dizer para ele o que eles estavam tateando ali, para ele fazer uma imagem mais completa. Então nós precisamos nos desprender dos nossos conhecimentos, do nosso ego, para poder participar da sabedoria de Deus, que consegue ver o quadro todo, que consegue ver a sua unidade, a essência toda. Então nós temos que nos volver nosso coração para poder enxergar com os olhos de Deus, que é o que vai nos fazer enxergar as duas faces da moeda, ver a unidade de Deus. Esse é o grau mais elevado que nós podemos atingir, né? E aí ele fala, bem-aventurado o homem que alcança esse grau e for um dos que sejam
constantes em sua fé. E eu acho que essa é a parte mais difícil, mas não impossível, é nós tornarmos constantes em nossa fé. E Para isso agora, tem as orações pedindo para a gente ser firme no convênio, ser constante. eu sei que você queria ler, então pode, por favor, começar aí. Peraí, eu estou tentando... Não, mas eu que acabei de ler, não foi eu? Agora é a Mônica. Sou eu. Eu estava rindo aqui. Não vamos tirar esse direito. Se julgarmos com justiça e equidade, daremos testemunho da verdade e nos aproximaremos do Sadratul Muntaha. O quarto Tajali diz respeito à declaração da divindade, da qualidade de Senhor e a afirmações semelhantes. Se alguém dotado de percepção contemplasse esta árvore evidente, abençoada, e seus frutos, ele, em verdade, se tornaria independente de tudo, salvo dela, e reconheceria o que aquele que fala do monte pronunciou no trono da manifestação. Esse monte está se referindo à sarça ardente, né? Então vamos para frente, porque aqui ele vai desdobrar isso aí, mas percebam que quantos textos, em quantas epístolas, em quantos lugares nós temos que procurar que graças a Dona Tuba, Deus abençoe aquela alma sagrada que tanto estudou, tanto pesquisou e nos brindou com esses resumos. E aquele livro que a gente está estudando nos sábados, nós temos a pretensão também de depois fazermos também um estudo aí, deixa passar aí essa fase de revelação de Bahá'u'lláh e algumas coisas, né? Livro 9 e tal, para a gente poder também compartilhar com os amigos. Mas eu acho que eu já tinha colocado para alguns, mas eu posso também colocar lá no grupo Bahá'í, para quem quiser já ir lendo, também já ir dando uma degustada, né? Que aquilo ali foi um trabalho, são temas para o estudo do Kitab Khan. Tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala, se alguém dotado de percepção contemplasse esta árvore, lembra dos manifestantes dizendo, como Cristo, né, pelos frutos conhecereis a árvore. E os frutos que Bahá'u'lláh trouxe foram esses princípios que a humanidade precisa tanto. Né? Mas vamos lá. Vamos julgar com... Aqui ele repete, tá? Que ainda está no ponto 9, né? Que nós vamos nos aproximar do Sadratul Muntaha. Aí Lídia, pode ler, por favor? Aí é Ali Qabli Akbar. Só para ficar claro logo, Qabli é antes, tá? Então, ó Ali antes do Akbar. Que aí depois a gente comenta um pouquinho o que pode significar. Ó Ali Qabli Akbar. Fala ao povo sobre os sinais de teu Senhor, fazendo-o conhecer seu caminho reto, sua grande mensagem. Dize, ó servos, se sois o povo da justiça e equidade, haveis de confessar tudo que manou da pena suprema. Se sois o povo do Baian, o Baian persa guiar-vos-á e será suficiente. E se sois do povo de El Furqan, refleti sobre o esplendor e a voz revelados na árvore sinaítica para o filho de Imran. Então vamos esclarecer algumas coisas. Então, esse Ali Akbar é um dos crentes que Bahá'u'lláh estava revelando essa epístola, também esclarecendo sobre a mensagem dele. E ele fala, antes de Akbar, porque amei tua criação, por isso te criei. É como quem que está se dirigindo ao Ali Akbar? Aquele que o criou. Então ele está falando com a alma do Ali Akbar. Se o corpo é o templo e o espírito está interligado a ele está se referindo ao espírito de Ali Akbar, que é antes do Ali Akbar, né? E nesse caso aqui, quando ele fala, se sois do povo da justiça e da equidade, haveis de confessar tudo o que emanou dessa pena, né, da pena suprema. Aí ele fala, se você é Babi, você, pelo Baian do próprio Babi,
você vai reconhecer Bahá'u'lláh. Se você é do Alcorão, Furqan é outra forma de Al-Furqan, outra forma de denominar o Alcorão. Você vai ver lá sobre o esplendor, o brilho, né, a glória, são as profecias falando de Bahá'u'lláh, não do Caim, mas de Bahá'u'lláh. E a voz revelada na árvore sináitica é porque, olha aqui, essa parte é para vocês não pensarem que o que o Silvio falou sobre a sarça ardente é um achismo. Na revelação Bahá'í está aí Bahá'u'lláh falando a voz na árvore sináitica. A voz na árvore sináitica ao filho de Imrã. Sinaítica, perdão. A do Sinai, tá? É porque português, enfim. A voz dessa árvore, o filho de Imrã é Moisés. Então, a voz que falou com Moisés. O esplendor falado no Alcorão. E o que foi referido no livro de Bayan, né? Aquele que se tornará manifesto. Então, aqui, lembrando, você vai dar testemunho e vai se aproximar do Sadratul Muntaha. Mas você precisa ver que ele é o cumprimento dessas profecias, né? Ele é a árvore que não tem mais passagem. Mas como assim? Por que esse nome? Perdão. Se todos são árvores da vida, o Pablo foi a árvore da vida, Jesus foi a árvore da vida e teve frutos, né? Cada um deles deu seus frutos. Por que esse título, a Bahá'u'lláh, a árvore além da qual não há passagem? Porque ele é a árvore suprema. Ele, pode falar. no caso, ele é a árvore suprema, mas também Bahá'u'lláh, no caso, está trazendo um novo ciclo, é o ciclo Bahá'í, tal qual foi o ciclo adâmico, porque eu já ouvi esse comentário que essa não é uma mera manifestação, claro, por tudo isso que já foi falado, né, antes e agora, mas que também essa referência de ser o dia sem a noite, porque não aconteceria como das outras vezes, né, que teve sempre um momento em que teve a grande ascensão, a influência da manifestação, mas depois, né, os homens acabam meio que se perdendo. E que eu tinha ouvido esse comentário, não sei se procede, mas no estudo, por exemplo, se falou sobre isso, que dessa vez seria diferente, pela própria magnitude, como você está colocando aqui, a gente está constatando. Exatamente. E tudo que você falou é a mais pura verdade. A gente nunca... Primeiro, vamos lembrar uma coisa. A menina dos olhos, o nosso escudo, o centro do convênio, mas o outro título, né? Um outro título que a gente nunca deve esquecer, o intérprete infalível. O único intérprete é Abdu'l-Bahá. O que você está falando é a prova disso. A palavra de Bahá'u'lláh, a palavra criativa, a palavra revelada mesmo por Jesus, por todos, não tem um só significado. Miríades de significados encontram, né, a palavra oculta, né, na essência das palavras de Bahá'u'lláh. Miríades de significados. E todos eles são certos. Você está falando uma outra face da moeda que nos mostra a moeda inteira. Realmente, a questão do dia que não será seguido de noite também tem esse significado, de que há um convênio, há uma proteção, um escudo, e aí nós não veremos a escuridão, nós vamos ser sempre a luz do dia, sempre a verdade, vamos estar sempre nos imbuindo da beleza dessa revelação. Eu tenho pensado também sobre esse santuário que está sendo erguido, de jeito nenhum duvidando, nem achando que não merece. É justamente, eu tenho pensado muito sobre isso que já foi comentado, isso tem refletido, às vezes quando eu volto a esse pensamento, e aí eu estava vendo essa semana os vídeos e pensando, meu Deus, tem muito mais aí, porque para a gente ver os outros santuários na Terra Santa, é muito bonito, é agradável, você está vendo ali da família sagrada
esqueci agora a palavra, mas onde eles estão enterrados, né? Tipo, Isso. Tá tudo lá, é muito bonito e é em lugares assim que são muito agradáveis. Mas você vê que para de Abdu'l-Bahá é diferente, né? A gente conversou isso no estudo, né? Lídia lembrava, né, de ser um mistério. É, acho que no estudo também que eu faço na segunda-feira, alguém lembrou isso, de um texto em que chega no momento que a gente vai ler, o pessoal de quarta-feira, né? Você já deve ter lido, Lídia também, mas que de alguém que fala que viu as palavras de Abdu'l-Bahá dizendo assim, ele andando mais à frente, tipo, não me siga, e ele lembrar que foi exatamente as mesmas palavras que ele ouviu de Bahá'u'lláh há muito tempo antes. Então você vê que ele é um servo de Deus, no entanto, ele também está acima, não está no mesmo plano. Aí eu estou só juntando, na verdade, estou só isso mistérios. aí que você falou. Ó, então, dentro disso aí, para não delongar muito, que já vai chegar, já estamos 10h15, tá? Eu estou querendo concluir para também os amigos poderem descansar, mas eu vou compartilhar isso aqui com vocês nos privados de cada um, porque como são lâminas, não é bom que a gente compartilhe lá, que a pessoa vai ficar boiando, não vai entender direito por que está tudo picado assim. Mas Bahá'u'lláh não falou que o homem é meu mistério e eu sou seu mistério? E ele é um mistério de Deus, né? Abdu'l-Bahá é um mistério de Deus. Então, veja que quem conheceu a si próprio, conheceu a Deus. Nós temos Deus dentro de nós, vós sois deuses e tal. Então, na realidade, em nenhum momento nós todos estivemos separados de Deus, da sua revelação, ou desses seres santos que nos cercam. Lídia mencionou uma coisa que é fundamental. Por que que Bahá'u'lláh revelou tantas orações? O Babi começou, né? E por que que Abdu'l-Bahá, que era o intérprete dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, revelou orações? Ele não era uma manifestação de Deus, literalmente. Por que que ele revelou orações? E por que que Shoghi Effendi se recusou a revelar orações? Percebam que existem mistérios que a gente não pode ficar especulando, mas que você tem como mergulhar nas palavras do Bab, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá e enxergar essa verdade. Mas a gente tem que mergulhar. Não é tão fácil e nem é assim de graça, né? Ele falou que ele não revelou, ele não, a palavra dele lá não foi bem revelar. Ele não como se fosse proclamar, que eu não quero voltar às lâminas todas, mas depois vocês revejam as lâminas, vocês vão ver que ele não proclamou isso aos homens e que as pessoas têm que mergulhar, têm que perscrutar nos significados. Vamos aqui ainda no 9, tá? Louvado seja Deus. Supusera-se que com a manifestação de Deus o conhecimento houvesse amadurecido e se tornado perfeito, alcançado o alvo final. Agora, porém, se torna evidente haver aqueles que negam. Então, vejam, pessoas que andaram colados com Bahá'u'lláh, o sobrinho dele compartilhou da mesma corrente que Bahá'u'lláh. O irmão dele conviveu com ele quase que a vida inteira. Meio-irmão de Abdu'l-Bahá, os pais de Shoghi Effendi. Então, Deus proíba que nós nos desviemos como algumas pessoas do passado. Ainda existem aqueles que negam. Então, é por isso que também esses 9 pontos aqui mencionados, esse material que a gente compartilhou já lá no grupo, tem a pretensão de aproximar as pessoas da árvore além da qual não há passagem, da árvore sacratíssima, que é Bahá'u'lláh, a glória de Deus. Pense um pouco. Se você tem uma lâmpada muito forte, quando você olha, né, quando você dirige o seu olhar para ela, ela machuca os seus olhos de tanto brilho. Então você tenta amenizar com as pálpebras. Mesmo que você veja com um óculos muito escuro, você não está vendo
aquele filamento lá interno que está queimando e gerando toda essa glória, todo esse brilho. Você está vendo só o brilho. Como as pessoas tentam contemplar o sol, você vê apenas a glória, você não está vendo o fogo que está queimando aquilo, principalmente o núcleo do sol, você só vê a glória. Então, só o que nós podemos contemplar e vislumbrar desta causa de Bahá'u'lláh, de Deus, é a sua glória. Vamos lá finalizar aqui agora o termo 9, que fala, ainda na revelação de Bahá'u'lláh, olhe, eles se recusam a aceitar a árvore da existência, o que aceitaram da árvore do Sinai. Quer dizer, eles aceitaram Bahá'u'lláh na árvore do Sinai, na sarça ardente, na mensagem de Moisés, o mensageiro de Deus, mas se recusam na árvore da existência. Ó povo do Baião, não fale segundo o ego e o desejo. A maioria dos povos do mundo confessa a palavra abençoada que procedeu da árvore pela vida de Deus. Não fosse a menção de divindade feita pelo precursor, o Bab, este oprimido não teria falado naquilo que é causa de perplexidade e destruição dos ignorantes. Toda a revelação de Bahá'u'lláh é causa de perplexidade e destruição dos ignorantes. Não coloquemos nosso ego ou nossas interpretações nessas palavras por nós mesmos. Ser tu como uma chama de fogo para meus inimigos. Não é que a gente vai queimar os inimigos. O fogo, ele tem várias utilidades. Uma delas é queimar os véus. E destruir os ignorantes não é destruir o corpo ou a alma deles, mas destruir a sua casca de ignorância. Então a gente tem que aprender muita sabedoria de Abdu'l-Bahá, que ouvia com muita atenção e que ia aos poucos conquistando o coração, né? Uma língua bondosa é o imã dos corações dos homens. Então, a gente precisa mergulhar muito profundamente. E Bahá'u'lláh só se revelou porque o Bab fez menção do que se tornaria manifesto. Em amor ao Bab. Por amor ao Bab ele se manifestou. Pelo sacrifício que o Bab fez, ele se manifestou. Então, como a gente não pode querer louvar e glorificar o santo Bab? Porque por causa dele, esse véu foi tirado. Tornou-se manifesto aquele que jamais tinha aparecido. E aqui ele diz, não fosse a menção de divindade feita pelo precursor, esse oprimido não teria falado naquilo que é causa de perplexidade e destruição dos ignorantes. Não é o que nos guiará a toda a verdade? Então ele vai tirar toda a nossa ignorância. É muito profundo, gente, é muito maravilhoso como Bahá'u'lláh revelou tudo e basta a gente ter esses anjos como Dona Tuba que nos brindou com essas percepções e ela não fez nada, ela só colocou aqui. A gente está lendo, vocês são testemunho disso, vocês só estão lendo como nós estamos lendo aqui. As palavras do próprio Bahá'u'lláh. Vamos continuar. Agora eu pedi a Lídia para ler. No princípio do Baião, diz ele, em descrição de aquele que Deus manifestará. Em verdade, ele é o que declarará em todos os graus. Em verdade, sou Deus. Não há outro Deus senão eu, o Senhor de todas as coisas. E tudo além de mim é criado por mim. Ó vós, minhas criaturas, haveis de me adorar. Também em outro lugar, falando de aquele que Deus manifestará, ele diz, em verdade, sou o primeiro dos que o adoram. Dona Tuba é tão fofinha quando ela fala disso. Que beleza, né? E realmente é maravilhoso. Olha o que ele está dizendo aqui.
Primeiro, o Bab mesmo disse que esse que se tornará manifesto, ele declarará em todos os graus: em verdade sou Deus, não há outro Deus senão eu, o Senhor de todas as coisas, e tudo além de mim é criado por mim. Lembra que ele fala, em razão de uma só palavra foi criado o próprio Espírito Santo? Olha como ele se refere aqui na Revelação Bahá'í, o Bahá'u'lláh citando o Bayan, e ele está dizendo: ó vós, minhas criaturas, haveis de me adorar. Em verdade, sou o primeiro dos que o adoram. Bahá'u'lláh, em alguns momentos, principalmente quando ele fala do sofrimento que ele passou, ele fala deste teu servo. Na minha humilde compreensão, e Silvio está falando como um dos que está admirando essa moeda, mas não sou intérprete infalível, não estou tentando nem interpretar também a palavra, mas só estou demonstrando aqui minha visão. Ele está se referindo a ele, o corpo, que era o servo da glória de Deus, e que foi o que sofreu com as correntes, com as torturas, né, com as caminhadas forçadas, entendeu? Então, eu acho que o que ele está dizendo aqui, está bem grafado aqui, bem negrito, é o que é a pura verdade. Ele é Deus. Não há outro Deus senão Ele, o Senhor de todas as coisas, e tudo além dele é criado por Ele. Vamos lá. Ainda no ponto 9, tá? Agora eu pedi a Mônica para ler, para não ficar cansativo. Se julgarmos com justiça e equidade, daremos testemunho da verdade e nos aproximaremos do Sadratul Muntaha. Ora, o homem deve refletir sobre o adorador e o adorado. Talvez o povo da terra possa atingir uma gota do mar do conhecimento e compreender a posição deste manifestante. Na verdade, ele apareceu e falou na verdade. Bem-aventurado quem reconhece e confessa, e ai daquele remoto que nega. Então, são frases do próprio Bahá'u'lláh que a gente tem que ponderar. O adorador e o adorado. Talvez o povo da terra possa atingir uma gota do mar do conhecimento e compreender a posição deste manifestante. Ele está se referindo a ele. Então nós temos muito que ponderar nossa posição de adorador, né? Da palavra da oração obrigatória curta, que ali foi colocado ali, e vê que tem trechos anteriores, né? Da longa. Mas esse da curta é porque olha como Deus é todo poderoso. Ele conseguiu nos dar a capacidade de adorar Ele e resumiu naquela oração curtinha, que a gente não leva nem um minuto para recitar ela. E a posição do adorado, que é a posição deste manifestante. Aqui ele só faz a referência, né, àquele texto. Daqui para frente ele vai fazer essas ponderações, porque quem é o Sadratul Muntaha? É a árvore evidente, abençoada. Quais são os frutos? Os princípios que ele trouxe. E Cristo falou, pelos frutos conhecereis a árvore. Você conhece que Deus trouxe a solução para todos os problemas nesse mundo, que estão nesses 12 princípios. E é muito evidente. Imagina, um idioma universal, um tribunal só, uma moeda só. Não é tudo que esse mundo precisa para evitar o capitalismo selvagem, para evitar a pobreza extrema, né? E a miséria e a violência que vem surgindo do ego do homem que bombardeia todos os lados, né? Então, você se tornará independente de tudo salvo desta árvore, salvo da glória de Deus, salvo do seu conhecimento, que é, né, infinito. E ele que falou no monte, né?
Se sois do povo da justiça e equidade, haveis de confessar tudo o que emanou da pena suprema. Eles se recusam a aceitar a árvore da existência, o que aceitaram da árvore do Sinai. E cada chamada dessa é somente para vocês repassarem sempre esse texto, depois leiam com muita atenção. E olha aqui o que ele colocou aqui. Eu achei muito, muito feliz aqui essa montagem que o Marcos fez. Se julgarmos com justiça e equidade, daremos testemunho da verdade e nos aproximaremos do Sadratul Muntaha, de verdade. Aí ele fala, pela vida de Deus, não fosse a menção da divindade feita pelo precursor, esse oprimido não teria falado naquilo que é causa de perplexidade e destruição dos ignorantes. Então ele vai fazer várias voltas, né, para tentar jogar isso dentro do coração da gente, né, da mente da gente. E essa frase de Bahá'u'lláh desmistifica tudo que a gente pôde talvez não conseguir explicar. Ele é Deus. E assim vai, né? Se vocês quiserem fazer cada referência, né? Ele apareceu e falou na verdade. Ele é o Espírito da verdade, né? Bem-aventurado quem reconhece e confessa. Ai daquele remoto que nega. E aqui, meus amigos, nós chegamos ao que Bahá'u'lláh também fala, né? Essas que está em aspas são palavras do próprio Bahá'u'lláh. A essência da crença constante em sua fé, o grau mais elevado de um verdadeiro crente, é de se aproximar da árvore além da qual não há passagem. Aí aqui ele tem a bibliografia, tá? Eu não sei se eu não vasculhei todo o material que eu já tinha colocado lá, né? Se ele colocou também essas referências, mas tá aqui no final da apresentação, tá bom? Então, obrigado pela paciência dos amigos. Depois eu vou estar postando lá no WhatsApp essas lâminas, que na realidade é um PDF, tá? Ele me passou só o PDF, ele não passou, tá? E pronto, agora que eu estou vendo o chat aqui, viu? Pronto, isso mesmo. Tá certo, é isso mesmo, na presença de Deus, exatamente. Quem foi que escreveu a presença de Deus, né? Choguefend, que é o guardião da nossa fé. Então, obrigado, meus amigos. Lídia está sorridente, ela ficou feliz demais. Eu estou muito feliz de estar sorridente também. Ela está sorrindo. Obrigada, eu gostei muitíssimo, muitíssimo. Foi mais algumas peças de quebra-cabeça. Para mim, como estudo presencial. Viu? O estudo presencial assim, vários juntos, o que você colocou somou, né? Que Lídia colocou, as coisas que cada um coloca, como o Luiz Antônio falou da presença de Deus agora também, soma. Então a gente tem que sempre buscar esse métrica, né? Esse método de aprofundamento. E é como o Instituto Ruhi. Nunca achar que, pronto, eu já li, entendi tudo. Eu sei quem é Bahá'u'lláh. Gente, a gente tem um vislumbre. E mais esse estudo que nós fizemos hoje, para mim, foi um presente de Bahá'u'lláh, porque eu ampliei e estou cada vez mais ampliando esse vislumbre. Então, compartilhem com sua família, façam um estudo ali com Sandark, Samara. Eu estava justamente pensando nisso. Eu vou depois, quando você mandar o PDF vou pegar a lua. Depois o Miguel vai querer compartilhar. Agora, lembrando, isso é uma coisa muito profunda, não dá para falar com... Não, até porque também é como se você estivesse trabalhando já alguns conceitos lá na frente que não tem sentido. A pessoa teria que vir, é todo um processo. Até assim, não é nem justo com a pessoa que está começando o entendimento dela, não. Mas, assim, muito obrigado. Como eu disse, são peças que faltavam, que vão se encaixando. Não acabou ainda o quebra-cabeça, claro, mas elas vão se encaixando e vão dando uma visão melhor. Até porque eu já tinha ouvido alguns comentários,
lembro, acho que de Humberto falando sobre isso, sobre esses assuntos, e aí vai somando bastante. Eu tenho gostado muito disso daí, porque às vezes eu estou lendo, mas quando outra pessoa que leu mais, teve outros comentários, trabalhou isso com outras pessoas, acaba trazendo e reforça. É Certo. melhor, é bem melhor. Fica aqui os nossos agradecimentos à dona Tuba Maane, uma grande instrutora de Bahá'u'lláh e que nos brindou com esse material. Marcos Pinacé, que sentou junto com ela, ele que fez toda essa apresentação e fez a digitação daquela compilação que a gente compartilhou já no Grupo Bahá'í. Marcos é um Bahá'í maravilhoso, que Deus abençoe a vida dele e essa força que ele tem de estar sempre querendo compartilhar com os amigos. Isso vai ficar gravado e depois a gente vai compartilhar. Agradeço a eles, por favor, por mim. Eu Compartilhar. não participo do estudo de Olha, Dona Tuba, porque no início era num horário que eu não podia, né? Agora é esperar, quem sabe se um dia ela volta a fazer. Aí Deus quiser. renova um ou outro. Está gravado lá Gente, eu também. vou